estar abrindo a palavra do Senhor, como eu falei no início, nós estaremos estudando a parábola dos talentos. Nós vamos estudar o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10. Porque a todo que tudo que tem porque a todo o que tem se lhe dará, e também em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos. O que essa parábola ela nos mostra? A parábola relata um senhor rico, poderoso, que antes de fazer uma viagem, entregou toda a sua fortuna para que os seus servos administrassem. E ao voltar, ele vai por um tempo, e quando ele volta, ele pede satisfação daquele dinheiro que ele deixou para os servos administrarem. 2 conseguiram um lucro de 100%, ou seja, eles dobraram o valor. O que tinha 5 talentos conseguiu mais 5, e o que tinha 2 conseguiu mais 2, dobraram. Ou seja, dobraram. O que veio para suas mãos, o que dobrou, o que veio para as mãos deles. Mas um não fez nada. Teve um que ele não fez nada com aquele talento.
Os que dobraram receberam elogios. E o que não fez nada, o último que se apresentou ali, ele recebe ali uma condenação. Antes da gente entender essa parábola, de a gente meditar sobre o que essa parábola quer dizer para nossas vidas, nós temos que fazer algumas considerações. O que é talento? Se a gente perguntar o que é talento, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, o que você entende por ser talento? O que é talento? O leitor moderno, e nós também, quando lemos essa parábola, talento, entende talento como o quê? Dom, capacidade, aptidão, alguma coisa natural que a pessoa tem. Ah, fulano desenha muito bem, fulano tem talento, fulano fala muito bem, fulano tem talento. Então talento assim é como se fosse uma capacidade, um dom, uma aptidão. Mas o leitor para o qual o texto foi escrito, ou o público no qual ali que estava ouvindo Jesus falar dessa parábola, ele teve outro entendimento. Para o homem ali, para o homem bíblico, para o leitor bíblico, talento não significava dom, capacidade, aptidão. Mas talento ele tinha outro significado. O talento ele era uma moeda de grande valor. Um talento equivalia a mais ou menos 6.000 denários. E será que isso é muito dinheiro? Um trabalhador normal, ele ganhava por um dia de trabalho 1 denário. Então, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho de um trabalhador comum. Então era muito dinheiro, era quase 20 anos de trabalho, um trabalhador comum juntando dinheiro, todo o seu dinheiro, durante 20 anos, talvez ele chegasse a 1 talento. Então, podemos entender que aquele senhor, ele, antes de viajar, antes de sair, ele deixa algo extremamente valioso, algo de muito valor para que aqueles servos administrassem. Essa aí é a questão do talento. Então, o que recebeu 5 talentos, ele recebeu quase 100 anos de salário de um trabalhador comum, e assim por diante. O que recebeu 2, recebeu 40 anos de trabalho de um trabalhador comum. E o que recebeu 1 talento, também recebeu uma grande quantia. Recebeu 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Se nós levarmos em consideração que esse senhor que foi viajar e que voltará e que voltou e que deixou algo valioso, se nós considerarmos que esse senhor, esse homem que foi viajar, que foi embora, mas que voltou, ele representa o Senhor Jesus, que subiu aos céus e um dia voltará, o que nós podemos considerar que é dele, de grande valor, e que ele nos deixou para administrarmos até que ele volte. O que será que é de Deus, de grande valor, mas que ele deixou para que os seus servos administrem enquanto ele não volta? Que quando ele voltar, ele vai prestar conta. A resposta só pode ser uma. O que nós temos que é de Deus
mas que é muito valioso e que nós estamos administrando enquanto ele não volta. Nós podemos dizer que é o reino de Deus, a obra de Deus, a pregação do Evangelho, que é extremamente valiosa, mas de quem é a responsabilidade de fazer isso? É nossa. O Senhor ali, durante o seu ministério, o Senhor Jesus, ele cuidou da expansão do reino de Deus aqui na terra. Vamos ver aqui, Mateus, no capítulo 4, a partir dos versos 23 e 24. Mateus, no capítulo 4, versos 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles o curou. Então nós vemos que Jesus ali, ele era constantemente trabalhando. Ele não ficava parado, ele fazia a obra de Deus. Ele estava ali pregando, evangelizando, curando, conversando, ensinando. Ele estava ali o tempo todo. Era o período, o ministério de Jesus aqui nessa terra. Mas, antes de ir para o Pai, antes de subir aos céus, ele passou a responsabilidade para os seus discípulos. Jesus ali, ele pregou, evangelizou, ele ensinou, mas antes de ir para o Pai, ele passa essa responsabilidade, ele entrega o cuidado ali do crescimento, a responsabilidade do evangelismo, a responsabilidade de anunciar o evangelho para os seus discípulos. O texto bem conhecido, Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16. Disse assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então nós vemos que Deus ele passa essa responsabilidade para a sua igreja, para os seus discípulos. A expansão do reino de Deus nessa terra é responsabilidade nossa. Nós é que temos que pregar o evangelho. É claro que Deus capacita o seu povo. Nós cremos isso. Nós estamos na força do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Jesus mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então cremos. Cremos que Jesus está conosco. Ele enviou o seu Consolador. O Espírito Santo está conosco, mas a responsabilidade, quem tem que anunciar o Evangelho, quem tem que pregar o Evangelho a toda criatura, somos nós, a igreja militante, a igreja que está aqui nessa terra. Nós temos que pregar o Evangelho do Senhor. E Deus ele nos capacita e concede a cada um de nós responsabilidades distintas. Ele, da mesma forma que a distribuição de talentos não foi igual, ele distribuiu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, ele não distribuiu da mesma forma, a responsabilidade também não é a mesma.
mas todos têm responsabilidade em anunciar o Evangelho, mas não é a mesma. Vamos ver aqui Romanos, no capítulo 12, Romanos, no capítulo 12, dos versos 3 a 5, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Olha só, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus reparte ali, a fé vem de Deus e Deus reparte a fé a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então nós vemos aqui, todos somos membros, todos temos responsabilidade, mas nem todos temos a mesma função. Mas ter função diferente não significa que eu não tenho responsabilidade. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. Mas todo mundo recebeu talento, todo mundo recebeu fé, todo mundo recebeu a graça de Deus. Temos diferentes funções. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser professor, nem todo mundo vai ser professor das crianças, mas todo mundo tem a sua função, todo mundo tem a sua importância e todo mundo tem o talento recebido por Deus. Todo mundo tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Então, se temos que trabalhar para a expansão do reino de Deus, temos que atingir o público. Se o reino de Deus ele tem que crescer através da pregação, ali sempre, mais uma vez, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a responsabilidade de pregar o Evangelho é nossa. Através da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, o Espírito Santo ele vai trabalhar ali convencendo. Então, temos que trabalhar. Então, se o Evangelho, o reino ali tem que crescer, tem que multiplicar, como os talentos ali na parábola, então nós temos que atingir um público-alvo. Para ter crescimento, tem que atingir o público-alvo. E quem é o público-alvo do reino de Deus? Quem é o público-alvo do reino de Deus? Jesus ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então o público-alvo do Evangelho, o público-alvo do reino de Deus, são as pessoas. Que pessoas? Qualquer uma. Deus ali ele não coloca ali um padrão. Eu tenho que pregar para todos. Então, quem quer trabalhar na obra de Deus, quem quer trabalhar no reino de Deus, pregar o Evangelho, tem que estar em constante contato com pessoas. A igreja, ela não pode se isolar. Nós não podemos fazer aqui o monastério e todo mundo para o monastério e ficar lá só orando.
Não é esse o propósito do Evangelho. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que estar em contato constante com pessoas. Jesus, ele estava constantemente cercado por pessoas. Vamos ver aqui Mateus, no capítulo 4. Mateus, no capítulo 4, verso 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então Jesus estava sempre envolvido com pessoas. Nós raramente vemos na Bíblia um momento de Jesus sozinho. São poucos os momentos em que Jesus ele se isola e vai ali orar. Ele ora, mas depois ele volta para onde? Ele volta para onde estão as pessoas. Jesus ele está constantemente ensinando, conversando, exortando, curando, tocando alguém. Ele está constantemente fazendo isso. Ele tá, ou é uma pessoa, ou é um grupo, ou é uma multidão. Ele está constantemente com pessoas. Então, nós entendemos que o reino de Deus, o crescimento, o reino de Deus, ele não é feito entre quatro paredes. Ele não é feito entre quatro paredes. Isolado, o grupo isolado entre quatro paredes. Mas é feito no meio de pessoas. Vamos ver lá, Atos, no capítulo 2, versos 42 a 47. Atos, no capítulo 2, versos 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas prioridades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós vemos aqui uma igreja atuante, uma igreja no meio do povo, uma igreja que era vista. E por ser vista, ela contava com a simpatia de todo o povo. E ali, no testemunho deles, no trabalho deles, o Senhor acrescentava-lhes. Não era por causa do trabalho, só por causa do trabalho deles. O trabalho deles não era o fim. Quem acrescentava era Deus. Mas o instrumento usado por Deus era aquela igreja. Era a pregação daqueles irmãos. Então acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos ver também no capítulo 5 de Atos, versos 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém,
levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então nós vemos aqui uma igreja que estava trabalhando, uma igreja que estava se mostrando, uma igreja que estava... E daí Deus trabalhava, Deus convencia, o Espírito Santo convencia, Deus quebrava os corações, trazia aqueles que deveriam herdar a salvação, mas o instrumento, mais uma vez falando, o instrumento desse convencimento, desse crescimento, foi a pregação do Evangelho realizada pela igreja. É Deus que convence, é Deus que traz, é Deus que quebra o coração, é Deus, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Mas o instrumento é a pregação do Evangelho realizada pela igreja. É aí que o reino de Deus vai se expandir. É aí que o reino de Deus vai crescer. É aquilo que eu falei. É aquilo que é precioso, que o Senhor, antes de ir embora, deixou na responsabilidade dos seus servos. O crescimento do Evangelho. A obra de Deus é feita e o reino de Deus é expandido quando damos testemunho de Jesus. Não tem outra forma dos pecadores virem à presença de Deus. É quando nós damos testemunho de Jesus. Texto bem conhecido, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós vemos, quando nós testemunhamos sobre o poder de Deus, testemunhamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, anunciamos as boas novas de salvação, o Evangelho, ele cresce, como ele está aqui, ó. Ser-me-eis minhas testemunhas. Tanto, começou aqui, ó, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. O Evangelho ia se expandir, o Evangelho ia crescer, depois que os irmãos começassem a ser testemunhas de Jesus Cristo. E nós? Será que nós testemunhamos sobre Jesus Cristo? Será que nossa vida aponta para Jesus Cristo? Será que nós damos testemunho de Jesus Cristo? As pessoas, quando nos veem, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso manifestar, será que as pessoas ali veem Jesus Cristo? Será que nós somos realmente testemunhas de Jesus Cristo? Estamos testemunhando sobre Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário? Será que nós estamos anunciando o Evangelho para toda a criatura? É algo que devemos pensar. A igreja não deve apenas atrair as pessoas para si, mas também deve cuidar delas. Uma frase que eu gosto muito, que diz, que eu já ouvi, é que a igreja é um excelente obstetra, mas um péssimo pediatra. A igreja, ela sabe ali pregar o Evangelho, sabe chegar ao pecador, é instrumento nas mãos de Deus. Mas muitos, infelizmente, ali ficam tristes porque eles não são bem cuidados pela igreja. A igreja não é só vamos fazer o evangelismo, anunciar o Evangelho. Aí Deus toca nos corações, as pessoas vêm para a igreja, vêm buscar a Deus, vêm buscar esse Deus que as salvou, e não são bem recebidas, não são bem cuidadas, não são bem tratadas. Muitas acabam se
entristecendo e acaba gerando uma dificuldade. Vamos ver aqui Atos, no capítulo 4, versos 32 a 35. Atos, no capítulo 4, versos 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então aqui nós vemos que a igreja ela também, o Senhor acrescentava, as pessoas iam ali, procuravam os apóstolos e a igreja cuidava das pessoas. Então, é anunciar o evangelho, mas também cuidar daqueles que estão chegando. Isso também é crescimento do reino, isso também é crescer o evangelho, expandir a obra de Deus. Contribuir para a expansão do reino de Deus não é uma opção, mas é uma obrigação. Eu não posso, eu sou salvo, eleito, então eu vou ficar aqui na minha, vou ficar quietinho. Esse negócio de anunciar o evangelho, de expandir o reino, isso aí não é para mim não. Deixa que outros façam, eu vou ficar aqui na minha, quietinho. Não, todos têm essa obrigação. Como está lá em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16. 1 Coríntios 9, 16. Diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de nós, irmãos, se não pregarmos o evangelho do Senhor. E aquele que prega também não pode falar: eu sou muito bom, eu sou maravilhoso, eu sou muito útil para a obra de Deus, Deus precisa de mim, porque eu anuncio muito, eu prego para multidões, então Deus precisa de mim. Não. Ai de mim se não pregarmos o evangelho. Então, os servos da parábola que multiplicaram os talentos, multiplicaram aquilo que foi colocado nas suas mãos, eles não fizeram mais do que a sua obrigação. Não fizeram mais do que a sua obrigação. Era obrigação deles multiplicar os talentos do seu senhor. O outro servo que não cumpriu a sua obrigação, o que aconteceu com ele? Ele foi punido. Aquele que achou, não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui na minha, que tá tudo bem. Ele foi punido. Mas o servo fiel, o servo, aquele que realmente foi chamado, ele sente no seu coração que ele tem a obrigação de anunciar o evangelho. Paulo tinha essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Aquele que não fez o que lhe era a sua obrigação, ele foi punido. Fazer aquilo que Deus manda, relaxadamente, traz maldição. Como está lá na primeira parte do capítulo 48 de Jeremias, a partir do verso 10. Jeremias 48,
a partir do verso 10, primeira parte, que diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, nós não podemos fazer, eu vou fazer, estou trabalhando para Deus, então eu vou fazer aqui de qualquer maneira, porque é de graça mesmo, é trabalho voluntário, então ninguém tem que me cobrar nada, é trabalho voluntário, então eu faço do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser, e Deus é bonzinho, Deus vai entender. Não é bem assim, irmãos. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós fazemos com amor, nós fazemos com toda a nossa dedicação, mas sabendo que não fazemos mais do que a nossa obrigação. Nós, na verdade, somos servos inúteis. Os crentes da igreja de Tessalônica, eles não estavam entendendo muito bem isso, que nós temos que trabalhar, que o nosso Senhor foi, que enquanto ele não volta, nós temos que trabalhar na expansão do reino, viver a nossa vida, vamos nos casar, vamos estudar, vamos ter filhos, mas não podemos esquecer do evangelho do reino, da expansão do evangelho do reino. Vamos trabalhar. Eles não estavam sabendo muito bem disso, eles não entenderam. Vamos ver lá na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 10 e 11. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então nós vemos aqui o que aconteceu com os crentes em Tessalônica. Eles estavam pensando, Jesus vai voltar a qualquer momento. Em breve Jesus voltará. Eles estavam certos em ter esse pensamento? Com certeza, nós temos que viver como se Jesus Cristo fosse voltar hoje mesmo. Amém. Só que Jesus vai voltar, então eu não vou trabalhar, eu não vou comer, eu não vou estudar, eu não vou evangelizar, eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar aqui dentro de casa, de braço cruzado, esperando Jesus voltar. Então, Paulo fala, meus irmãos, vocês estão enganados, né? A coisa não é assim não. Vamos viver as nossas vidas, vamos evangelizar, vamos trabalhar, vamos contribuir, anunciar o evangelho, vamos trabalhar, até trabalhar fora, vamos ter nossos empregos, vamos viver a nossa vida, anunciar o evangelho e viver a nossa vida normalmente, em mais uma vida de santidade, sabendo que em breve Jesus ele vai voltar, mas vamos viver, vamos trabalhar, vamos anunciar, vamos produzir, não é para ficar parado. Não podemos ficar de braços cruzados esperando Jesus voltar, como está lá em Atos 1. Atos 1. No Atos capítulo 1, versos 9 e 10. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, acima deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então o que acontece? Jesus ali ele começa a subir, vai ali por entre as nuvens, e os discípulos ficam lá de braço cruzado, olhando, admirando. Aí chegam ali 2 anjos. Peraí, o que vocês estão fazendo aí?
Vocês vão ficar aí a vida toda olhando para o céu? Qual foi a ordem que ele deu? Vão lá ser testemunhas. Vão lá para Jerusalém serem revestidos de poder e serem testemunhas. Não é para ficar. Tem muita gente nos dias de hoje. Eu sou eleito, predestinado, já está tudo garantido, então eu já estou fazendo muito em ir à igreja. Já estou fazendo demais em ir à igreja. Então eu vou à igreja, fico lá, assisto o culto. Se o culto não for do meu agrado, eu reclamo mesmo. E acabou. Eu vou ficar lá, só esperando Jesus voltar e me levar, porque eu já estou predestinado e eleito. Então, não é esse o pensamento que a Bíblia ensina. Vocês vão ficar aí, como está lá no verso. Porque estáis olhando para a altura? Vão ficar aí olhando a vida toda para o céu? Não vão ficar a vida toda aí? Não vão fazer nada, não? Não foi para isso que vocês foram chamados. Não foram para isso. É para vocês evangelizarem. É para vocês pregarem, anunciarem o evangelho. É para vocês buscarem, contribuírem. Vão lá. Sejam testemunhas. Porque esse Jesus, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar um dia. Então não podemos ficar de braços cruzados esperando Jesus voltar. Nós temos que trabalhar para o crescimento, sabendo que todo o trabalho que nós fazemos na obra de Deus, ele será recompensado. Aqueles 2 servos, eles foram recompensados, eles entraram no gozo do seu Senhor. Todo trabalho será recompensado. Mas eu faço tão pouquinho, ninguém vê o que eu faço. Não, Deus está vendo. Todo trabalho, por menor que seja aos teus olhos, ele é valioso para Deus. Todo trabalho será recompensado. Como está lá, 1 Coríntios, no capítulo 15... 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então devemos ser firmes, inabaláveis. Vem as lutas, vem as perseguições, vem o Covid-19, vem as aflições, mas nós continuamos inabaláveis. A igreja do Senhor, ela continua inabalável, anunciando o evangelho. 2000 anos de igreja nesse mundo, 2000 anos de perseguição, mas 2000 anos anunciando o evangelho. E iremos anunciar o evangelho até que o Senhor venha, até o dia estabelecido por Deus para a volta de Jesus, nós iremos anunciar o evangelho, sabendo que não é em vão. O nosso trabalho não é em vão. Teremos ali o nosso galardão, teremos ali a nossa recompensa no Senhor. Entre servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É o que nós objetivamos ouvir um dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações. O nosso